Olá, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal. Este é mais um programa Chá com Democratismo. Meu nome é Adriana, está aqui comigo hoje para me auxiliar nessa entrevista o nosso aluno Edson. Edson, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. E quem vai conversar conosco hoje sobre a Constituição, aprendendo um pouco mais sobre a Constituição, é a professora Marina Faraco. Professora, é um prazer enorme recebê-la no nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom tê-la aqui. Obrigada por dispor do seu tempo, num sábado de manhã, para estar aqui conosco. Um prazer, viu? Eu que agradeço, Adriana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto maravilhoso. Aliás, o nome não poderia ser mais propício, né? Porque falar sobre temas, né, que envolvem o direito é um exercício de democracia, é um exercício de cidadania. Aliás, falar desses temas de uma maneira bastante acessível, né? Então, de fato, é um exercício de democracia. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sol lindo, sábado, né? É verdade, tá lindo. Muito obrigada. E, assim, nós pensamos nesse tema, quando nós organizamos o evento, porque nós entendemos que nós tivemos um primeiro momento, a professora Renata veio, explicou o conceito, explicou a importância da Constituição, mas nós temos a consciência de que grande parte da população nunca pegou, né, a Constituição, não conhece, não sabe o que consegue encontrar ali dentro. Por que é importante? Por que é necessário que as pessoas tentem ler, embora que seja um texto extenso, enfim, mas por quê? O que a professora poderia nos contar sobre o texto constitucional? O que as pessoas conseguem encontrar ali e por que elas deveriam ler? Bom, como nós sabemos, a professora Renata já nos contou, a Constituição ela é a norma que ela cria o Estado, organiza o Estado, e, portanto, ela explica não só como funciona o Estado, do ponto de vista da sua organização, se nós temos municípios autônomos ou não, se nós temos um presidencialismo ou um parlamentarismo, né? Mas mais do que explicar a formação do Estado, o sistema de governo, a Constituição traz, e essa é uma essência de todas as Constituições, né? O rol de direitos e garantias fundamentais. E aí que justamente interessa a todos os cidadãos conhecer a Constituição. Ou seja, para que nós saibamos quais são os nossos direitos dentro do Estado, o que a gente pode exigir, o que a gente não pode exigir, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, nós temos que ler a Constituição. Em especial, é claro, né, o artigo 5º da Constituição, o artigo 6º e o artigo 7º, que trazem os direitos e garantias fundamentais, lá o artigo 5º, e também o artigo 7º, que traz os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores. Então, por exemplo, só para dar alguns exemplos, né? Se a gente quiser saber que horas o juiz poderia, a gente assiste muito na televisão hoje em dia, né? As buscas e apreensões, as prisões nas casas das pessoas. O juiz pode entrar na casa de uma pessoa que horas, né? Então, a Constituição, por exemplo, diz que eu só posso entrar na casa de uma pessoa a partir de manhã, na parte da manhã. E à noite, eventualmente, para prestar socorro, se for uma situação de emergência. Um outro exemplo que diz respeito, né, às mulheres. Quantos dias nós temos garantido na Constituição de licença maternidade? Está escrito na Constituição que são 120 dias. Claro que as empresas podem aumentar esse prazo. Algumas empresas dão um pouco mais. Mas é o direito básico da mulher saber que são 120 dias. Entre outros tantos, né? A gente está acompanhando aí queimadas na Amazônia. Uma característica da nossa Constituição, que certamente a professora Renata já nos explicou, é que ela é uma Constituição muito longa, ela é uma Constituição extensa, ela é uma Constituição prolixa, né? Tem muitos artigos. Né? Nós temos 250 artigos só no texto constitucional, mas 114 só no ato das disposições constitucionais transitórias e mais 105 emendas. Né? Então, assim, é um texto enorme. O que significa isso? A nossa Constituição tem essa característica, então ela trata de tudo. Então, a gente está vendo, né, queimadas na Amazônia, tem um capítulo lá na Constituição sobre o meio ambiente, o que deve ser feito, cabe a quem cuidar do meio ambiente, como que isso deve ser feito, né? Que dia a nossa Constituição ela é tão detalhada que até o dia da eleição do presidente tem lá. Que dia que acontece a eleição? Tem lá. Se o presidente descumprir a Constituição, o que acontece? Quais são as consequências? Tem escrito lá que cabe o impeachment. Então, só alguns exemplos, tem um monte, a gente vai falar sobre isso, mas só alguns exemplos da importância, né, para nós, mesmo quem não é advogado, mesmo quem não trabalha na área,
conhecer a Constituição, especialmente no que diz respeito aos direitos que todo cidadão tem e que estão lá garantidos na Constituição. Não, é essencial. Então, realmente, a nossa Constituição, ela tem, às vezes, esse tamanho assusta, né? Para as pessoas falarem, ai, vou ler, gente, e tem tanta coisa que é difícil, não entendo e tal, mas pelo menos o artigo 5º, todo cidadão precisa ler, todo cidadão precisa conhecer e precisa entender que cabe a todos nós defendermos aquilo que está colocado ali, porque é um direito que nos assegura, né, que nos assegura todos os outros. Os nossos direitos fundamentais é o nosso direito de ser, o nosso direito de ir e vir. A professora vai detalhar um pouco mais essa questão, mas também entender o porquê a nossa Constituição se tornou assim tão longa, né? Ela foi escrita depois do período militar, em que diversos desses direitos tinham sido cerceados. Então, por isso que era tão importante para o constituinte originário, para aquelas pessoas que escreveram a Constituição, elas colocarem tudo ali. Exatamente. Não deixarem nada de fora, porque e o medo que depois aparecesse, que novamente se instaurasse algum regime autoritário e que aqueles direitos fossem de forma banal ali cerceados, retirados. Então não, se está no texto constitucional, tem que se fazer um esforço muito maior, tem que se fazer uma emenda constitucional. E aí, nesse sentido, o constituinte originário também já prevê, olha, esses aqui, nesse pedacinho aqui, não pode mexer. Por quê? Porque é essencial, é o espírito do nosso Estado, né? Que é isso que o professor vai comentar com a gente aqui. E, aliás, né, até uma característica do legislador brasileiro, não só o constituinte, mas se a gente for pensar, toda a legislação brasileira ela é muito extensa. O direito brasileiro prevê absolutamente tudo, né? Diferente de outros sistemas. Só para a gente comparar, a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, é a mesma desde 1787, e ela tem 7 artigos e 27 emendas. Ou seja, tudo bem que é um outro modelo, é um outro sistema, uma Constituição enxuta, sintética, mas a nossa característica, a Constituição, nós sabemos, ela é de 88, é exatamente essa que a professora Adriana comentou, né? O fato de nós termos uma Constituição que veio num período de redemocratização fez com que os nossos constituintes quisessem colocar absolutamente tudo na Constituição para não correr o risco de ter algum direito novamente suprimido. Então, só para a gente citar mais alguns exemplos do artigo 5º que tem a ver com isso que a gente está falando. A liberdade de religião, a liberdade de crença, a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de associação. A gente está aqui fisicamente muito pertinho da Avenida Paulista, e nós sabemos que ali na frente do MASP, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, é um lugar em que se tradicionalmente fazem as manifestações públicas, né? Então, por exemplo, a Constituição diz que é direito de todo cidadão brasileiro a liberdade de manifestação. Então, eu posso fazer uma manifestação e parar a Avenida Paulista numa segunda-feira, meio-dia, a Constituição garante esse direito. Basta que a gente comunique para a autoridade competente, mas eu não preciso pedir autorização para poder fazer essa manifestação, a não ser que já tenha uma outra manifestação prevista. Mas é um direito nosso, então saber se a gente pode fazer isso, como isso funciona, é importante, né? A liberdade de crença, a liberdade de religião, a própria liberdade de manifestação do pensamento. A gente vive hoje um mundo em que as redes sociais dominam, né? Então todo mundo se comunica por rede social. Eu posso falar o que eu quiser na rede social? Eu vou ter consequências se eu falar alguma coisa que viola a imagem de uma pessoa? Se eu falar alguma coisa ofensiva? Hoje em dia acontece muito isso, né? As pessoas trocam, às vezes, até brigas, né, pela internet, e todo mundo vê. A Constituição diz que é garantida a liberdade de manifestação, mas, em primeiro lugar, você não pode ser anônimo, então você tem que colocar o seu nome, né? Não se permite o anonimato, e mais do que isso, se você violar a imagem, a honra de alguma pessoa, você vai responder por isso, né? Então você pode se manifestar, está lá na Constituição, é um direito fundamental do ser humano, mas a Constituição prevê essas ressalvas. Aliás, se você me permite, Adriana, uma ideia que eu acho que é muito importante, já que a gente está falando de direitos fundamentais, é a gente saber que não existem direitos absolutos. Essa é uma ideia muito importante, especialmente para quem não é da área, para quem não fez a faculdade de Direito, né? Às vezes a gente tem essa ideia, são direitos fundamentais, então são direitos absolutos.
Muito pelo contrário. Não existe nenhum direito absoluto. Se a gente for pensar até a própria vida, que é talvez o direito mais importante, né, do ser humano, que está assegurado lá no artigo 5º, logo no começo do artigo 5º da Constituição, não é absoluto. Exato. Porque existem situações em que eu posso, por exemplo, a legítima defesa, né? Eu posso cessar a vida de outra pessoa para me defender. Claro que são exceções, etc., mas não existe nenhum direito absoluto. Então, aquela ideia, os ditados populares, às vezes, têm muita sabedoria, né? Então, todo mundo já ouviu aquele ditado popular, o meu direito termina onde começa o do outro. Não deixa de ter alguma verdade. Sim. Por exemplo, a liberdade de manifestação, que a gente acabou de falar. Uhum. Eu posso me manifestar? Sim, mas se eu esbarrar no direito de outro, na imagem de outro, eu vou responder por isso. Uhum. Então, não existe nenhum direito absoluto. Os direitos fundamentais, eles têm que ser exercidos até o limite, até o máximo que eu conseguir exercer todos eles, que é aquela ideia da ponderação, né, que os estudantes de direito conhecem, mas eu tenho que exercê-los até o máximo, sabendo que todos eles têm limites, né? Exato. Quando eu costumo falar sobre o tema de direitos fundamentais, e surge essa questão da liberdade de expressão, eu falo, olha, eu acho que um dos exercícios mais simples que a gente pode fazer para saber se é adequado ou não aquela fala que você vai fazer, aquele comentário que você vai fazer, é simples. Você troca de lugar com a outra pessoa e você pensa se é adequado você falar isso em relação à honra de uma outra pessoa, se falassem isso de você em uma rede social, sem que muitas vezes você possa provar, e essa é a grande questão, se você se sentiria confortável. Então, se você acha que não faça o comentário. Até porque é muito importante, é uma realidade muito recente, e as pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de ter essa noção que as coisas agora são eternas. Não adianta, às vezes você apaga o post, mas alguém printou, aquela fala vai ficar para sempre te assombrando. Se você falou alguma coisa equivocada, se você fez uma fala raivosa, se você pregou alguma coisa no momento, né, de mais calor ali da emoção, você foi lá e falou, eu queria que fulano morresse. Pronto. A pessoa printou aquilo, você vai carregar aquele estigma de que você é aquela pessoa para o resto da sua vida. E isso é uma coisa bastante complicada. E, voltando ao texto constitucional, eu acho que eu tenho que passar a palavra para o Edson, para ele também contribuir aí e perguntar alguma coisa para a professora. Oi, professora, bom dia. Muito boas considerações da professora, doutora. Você falou algo interessante, que foi a questão do aspecto religioso. A gente sabe aqui que a nossa primeira Constituição de 24, ela previa uma única religião, que era a católica. E hoje, com esse grande avanço que nós tivemos com a Constituição atual de 88, prevê que o Estado ele é laico, não prevê uma religião como oficial. Eu queria que, se possível, você fizesse umas considerações sobre essa laicidade que nós temos hoje no país com essa Constituição de 88. Você tocou num ponto, Edson, bastante importante, né? Porque a Constituição, lá no artigo 5º, inclusive, fala da liberdade de crença, da liberdade de cultos religiosos. E só para contextualizar, vocês devem ter visto que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que interpreta a Constituição em última instância, ou seja, a última palavra, se a gente tiver alguma dúvida sobre o que diz a Constituição, e isso às vezes acontece, a última palavra é do Supremo. Então é ele que, além de ser o guardião, né, então ele guarda a Constituição, assegura que ela seja cumprida, ele é quem interpreta a Constituição com a palavra definitiva. Muito recentemente ele deu uma decisão que dizia respeito exatamente à liberdade de crença e à liberdade de manifestação religiosa, de cultos religiosos. Não sei se vocês viram, porque hoje em dia o Supremo está totalmente na mídia, todo mundo sabe quem são os conhece, sabe os nomes do Supremo, etc. Coitados, até sofrem manifestações vezes, né, de repúdio nas ruas, o que é muito ruim para a nossa democracia. Mas voltando ao ponto, né, o Supremo deu uma decisão interessante dizendo que era legítimo, que era legal, que era válido ou constitucional, o sacrifício de animais em cultos religiosos. E o Supremo fez isso para garantir uma norma fundamental da Constituição, que é o quê? A liberdade de manifestação religiosa. Ou seja, ainda que eu não seja daquela religião, ainda que eu não partilhe dos princípios daquela religião, eu tenho que respeitar
a manifestação religiosa do outro. Justamente por quê? Porque o Estado é laico, como você bem colocou. O que significa ser o Estado laico, né? Significa que ele não adota nenhuma religião oficial, mas que, ao contrário de ser neutro, e essa é uma visão muito importante que a gente tem que ter, o Estado laico ele não é neutro. Ele simplesmente não aceita ou não adota, né, não impõe uma religião oficial. E, ao contrário de ser neutro, que seria uma ideia que a gente poderia confundir o Estado laico com o Estado neutro, o neutro seria um Estado que se abstém, né, de qualquer manifestação religiosa. Não, ele não é neutro, ele é laico. O que significa isso? Eu não vou impor uma religião oficial para a minha sociedade, mas eu vou respeitar todas as manifestações religiosas que venham a ocorrer. Façam um exemplo. Alguém aí tem uma nota de R$1 na mão? Alguém já reparou? Alguém tem uma nota de R$1? Bom, R$1 não existe mais. Mas de R$2, de R$50, enfim. Reparem, o que está escrito lá, até pequenininho? Deus seja louvado. Como é que o Estado, que seria neutro, poderia admitir que na nota de R$1, né, na nota da moeda que a gente adota, tenha essa palavra, Deus seja louvado? Aliás, a própria Constituição, antes dela começar, no preâmbulo, antes de começar o artigo 1º, ela fala sob a proteção de Deus. E a gente vem assistindo em muitas casas oficiais, como no Congresso, como no Judiciário, existem símbolos religiosos, né? Muitos deles têm crucifixos. E agora no Congresso vem acontecendo alguns cultos religiosos com uma frequência. Isso é possível? Se a gente for pensar, essas duas ideias são importantes. Que a Constituição, de um lado, diz: eu, Brasil, sou um Estado laico, que não é a mesma coisa de ser Estado neutro. O que significa o Estado laico? Eu aceito todas as religiões e vou assegurar que as pessoas possam livremente não só escolher a sua religião, mas manifestar a sua religião, né? Expor o seu pensamento. E, de outro lado, ele protege tudo isso. Então, ser laico não é ser neutro, é aceitar, garantir e proteger o livre exercício da manifestação religiosa. Perfeito. Até é interessante a pergunta do Edson, porque eu esses dias estava lendo a Constituição de 1824, coisa de constitucionalista. Quem que lê a Constituição? Mas eu estava lendo a Constituição de 1824 e me chamou a atenção porque lá dizia que a religião era católica, mas que as pessoas poderiam praticar os seus cultos desde que dentro da sua casa. Exatamente. Então vejam a diferença, né? Você pode ter outra religião, mas não conta para ninguém. Tem que ser, né, só dentro da sua esfera privada. Você não pode manifestar isso publicamente. Então não existia justamente essa questão do respeito que a professora bem trouxe aqui, né? Nós já estamos nos encaminhando para o final do primeiro bloco, passa muito rapidinho, né? Eu digo primeiro bloco porque nós verificamos que esse tempo da entrevista é interessante que seja um pouco mais conciso para que todos consigam assistir, que prenda a atenção de todos. Então, nós optamos por fazer 2 blocos distintos e nós seguiremos essa entrevista com a professora Marina, que nós vamos publicar, provavelmente, vocês estão assistindo em uma semana. Na próxima semana, nós vamos publicar a segunda parte dessa entrevista. Então, fiquem conosco, se inscrevam no nosso canal, por favor, divulguem o nosso conteúdo. A intenção é que essas explicações, esses conhecimentos, que eles alcancem o máximo de pessoas possíveis. Então, você que é aluno de Direito, compartilhe com as pessoas que não estão fazendo a faculdade com você. Essa é a ideia, é que através dos nossos alunos, através das pessoas que seguem o nosso trabalho, que essas pessoas sejam polos multiplicadores desse conhecimento. Então, muito obrigada, professora. Daqui a pouco voltamos já para conversar mais sobre a nossa Constituição. Obrigada, até logo.